Salve Maria, boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui mais uma vez. Congresso de Educação Católica, promovido pelo Instituto Sofia Perennes. Eu gostaria de agradecer a toda a equipe, a Josi, professor Felipe Neri, Cláudio, por mais esta chance de discutir aqui este assunto tão relevante, que é o impacto da música na infância e na juventude. Tema de central importância. Antes de adentrar nele, eu vou apenas fazer uma ressalva. Talvez vocês já tenham percebido, mas eu estou com uma gripe um pouco forte hoje. Então isso talvez atrapalhe um pouco. Eu tenho que tossir, espirrar aqui no meio. Então já peço desculpas previamente, tá? Bom, dito isto, eu preparei um itinerário aqui, um pouquinho longo, uns 2.500 anos de história, né? Mas dado o avançado da hora, eu vou simplificar na medida do possível e enfatizar os aspectos mais relacionados com o nosso cotidiano, com o que vivemos hoje em dia. Uma vez que em todos os congressos em que eu participo, muitas pessoas me perguntam questões de ordem muito prática, né? Ou seja, o que ouvir, o que colocar para os filhos ouvirem, como trabalhar a educação musical dos filhos. E, embora haja necessidade de embasar aquilo que nós aplicamos na ordem prática das coisas, muitas vezes é um caminho demasiado longo, porém, como disse anteriormente, é essencial. Vocês estão aqui tendo o privilégio de ter contato com esses grandes palestrantes que trouxeram grandes contribuições e aclararam inúmeras questões de ordem teórica que possibilitam a vocês, já a partir deste embasamento, aplicarem uma série de medidas nas vossas práticas, sejam elas no ensino dos filhos, na paróquia, na família, nas escolas, enfim. Todavia, eu vou ainda repassar por alguns dos caminhos teóricos que eu mesmo havia preparado, que em alguns pontos coincidem com algumas outras coisas tratadas aqui pelos outros palestrantes, porque nós temos uma certa sintonia de pensamento, de propósitos, e a ordenação do que falamos acaba sempre por estar na mesma frequência, na mesma vibração. E um dos conceitos essenciais para entendimento do que é a boa música é exatamente o conceito de harmonia. E como vocês tiveram agora o privilégio de ouvir a fala do professor Falcon, que destacou a importância do estudo da língua latina, do trivium, dos estudos da linguagem de uma maneira organizada, sistematizada, tal qual faziam os gregos, os romanos, os medievais. Então, eu vou pular algumas partes e pegar o gancho do que ele disse, para a partir daí retornar um pouco na história e chegar até o presente. Muito bem. A importância do latim para a música é tão grande, para o desenvolvimento da música no Ocidente, é tão grande quanto para o desenvolvimento da literatura. Então, está fresco na memória, vocês acabaram de ouvir uma palestra sobre isso, porque a língua latina, devido a todas essas especialidades, este elevado senso de organização, que nos faz até imaginar como seria a língua de Deus e por que Deus, em sua divina providência, escolhe este idioma e não outro para ser a língua da igreja. Não por coincidência, é a língua na qual começam a se desenvolver as formas musicais. E para nós estabelecermos uma conexão com a nossa experiência mais imediata, que pode ser usada para exemplificar todas as questões que nós vamos usar também
de embasamento filosófico, imaginem só uma seguinte letra de música, né? Vai até o chão, desce até o chão, né? Então, esse nível de elaboração sintático, morfológico, semântico, né, vinculado a um determinado gênero musical, tá? Aí, imagine agora um outro gênero literário, como trazido pelo professor Rafael, Os Lusíadas de Camões. Comparem uma coisa com a outra, mentalmente agora, tá? É possível comparar? Nós temos até uma certa dificuldade em comparar, não é? Todos conhecem esse gênero do qual eu falo aqui, né? Infelizmente. E pressuponho também que todos tenham já tido algum grau de contato com os Lusíadas. Então, é difícil até pensarmos em algum critério para essa comparação, não é? Por quê? A diferença é astronômica. E por que essa diferença é astronômica? É uma questão de gosto? Ah, eu gosto de funk, então a minha opinião tem que ser respeitada, né? Porque o que vale é a minha opinião. Não é uma questão de opinião, é uma questão de objetividade do real. Aquilo é ruim, é uma verdade objetiva. Por quê? Voltemos e analisemos o nível da sintaxe. Façamos uma análise semântica. Façamos toda uma hermenêutica de quais são as virtudes, ou os vícios, ou as paixões, ou as condutas que aquele gênero musical estimula. E nós temos uma noção do que é a objetividade do real. Certo? Bom, então, primeiro ponto. A beleza é um dado objetivo. Quando nós vamos falar em beleza, ou beleza da arte, do belo musical, nós temos que ter em vista a beleza é cognoscível por critérios objetivos. Não é uma questão de subjetividade. Porque agora nós vivemos em uma época em que há uma proliferação desse subjetivismo que começa em um determinado momento da história como subjetivismo, mas que já se transmutou naquilo que o Papa Bento XVI denunciou como a ditadura do relativismo. Tudo é relativo, né? Menos, claro, esta aporia imaginária de que tudo é relativo. Então, nós chegamos hoje numa sala de aula, em qualquer universidade, o professor chega. O que você pensa sobre o aborto? Ah, professor, eu sou contra. Ah, é? Mas por que você é contra? Isso nós temos que relativizar, né? O feto não é exatamente um ser vivo, não é exatamente um ser humano, isso é muito relativo. Isso depende da opinião de cada um, tá? E começa com aquela conversinha relativista. Então vocês vejam que por trás dessa sanha do subjetivismo, do relativismo, existem objetivos muito escusos. E por onde que se instaurou esse entendimento distorcido da realidade, conhecido por subjetivismo, depois o relativismo? O que eu falo no meu livro, Ensaio sobre a Música Universal, que tem aí inclusive alguns exemplares, né? É exatamente isso, que o relativismo gera um espaço para o niilismo. O que é o niilismo? A intonização do nada. Em primeiro lugar, abre espaço para o materialismo, tá? Que é o quê? O culto da matéria. Ou seja, nada existe na realidade que não seja material ou quantificável. Isso já está em Descartes, que é um dos primeiros filósofos revolucionários, no sentido estrito do termo, porque tanto a filosofia dele serve a propósitos revolucionários, como era essa a intenção. Fazer tábula rasa do passado. Todo intelectual, artista, filósofo, literato que objetiva fazer tábula rasa do passado é
por definição, revolucionário. Mentalidade revolucionária consiste em adotar essa postura autodestrutiva, certo? Porque para a mente do revolucionário, que no fundo, como já demonstrou o Eric Voegelin, é um tributário, todo revolucionário é um tributário do gnosticismo, né? Aquela postura de inconformidade ao real, que pode ser resumida mais ou menos assim: esta realidade é ruim, é imperfeita, é má. Logo, Deus é mau, então precisamos consertar a realidade. Se Deus existe, ele é mau, pensa o gnóstico. Então nós vamos aqui agora criar uma série de saberes, de conhecimentos e secretos. Tá? Não pode ser aberto, não. Tem que ser secreto. E vamos consertar a realidade. Então essa é a origem do pensamento revolucionário. Uma tentativa de consertar a realidade. Então, se tudo que existe está errado, nós precisamos abolir tudo que veio antes. Por isso que hoje é chamado esse repertório que tanto embotece a nossa inteligência de música, porque é preciso eliminar a compreensão, o conceito de música que, por milênios, foi o que a humanidade teve como norte, certo? Todos vocês aqui devem saber do que se trata a famigerada ideologia de gênero. Então, existem certos gêneros musicais na atualidade que são como a ideologia de gênero. Ou seja, assim como a ideologia de gênero está para a biologia, certos gêneros musicais estão para a música, que eu chamo de universal, que eu já vou adentrar nessa terminologia também. Tá? Mas, para nós sairmos dessa emboscada que nós estamos, nós precisamos aprender a identificar esses critérios. Critério da objetividade da beleza. Bom, nós temos várias formas de abordar esses critérios, de chegar até eles. Mas sempre precisamos fazer um esforço dialético, ou seja, balançar e ponderar uma série de quesitos. Então, vejam, por exemplo, a seguinte porta de entrada. Nós temos, providencialmente, uma estrutura física, uma estrutura corpórea, que muito diz sobre o funcionamento do nosso ser. Temos 2 pares de mãos, 2 pares de ouvidos, 2 pares de olhos, 2 narinas, uma boca, o que já diz muito também sobre a importância do ouvir, ouvir para o aprendizado. A base de todo aprendizado é a audição. Como aprendemos a língua materna? Ouvindo. A criança ouve, internaliza, reproduz, manuseia aqueles sons. E só em um momento posterior é que ela passa a ativamente repetir e, em um outro momento, ainda mais ulterior, a entender o que diz. Ter autoconsciência. A linguagem tem todos esses níveis, né? Então, essa disposição natural que nos é dada, que é um dado da realidade, diz muito sobre o funcionamento da nossa mente. Por que nós temos 2 olhos? Por que nós temos 2 ouvidos? Quer dizer, a própria forma de percebermos a realidade é dialética. Existe essa dualidade. Então nós percebemos tudo de uma maneira equilibrada, simétrica, harmônica. E, além disso, o nosso ouvido é constituído de uma série de ossos, músculos e membranas que fazem uma espécie de metamorfose de um impulso físico, que é o som, em ondas cerebrais, que a ciência moderna descreve como frequências também, né? Como se fossem frequências elétricas, enfim. Mas
sabemos que há um conteúdo mental, um conteúdo na nossa mente, que não é mapeável do ponto de vista físico. Embora haja, eu até tenho alguns slides aqui, mas eu fiquei sabendo que aqui não é muito bom slide para mostrar o cérebro. Então eu vou tentar descrever verbalmente, mas há certas regiões do cérebro que são mais estimuladas pela prática de sons, da música de modo geral, né? E então existe essa harmonia entre o aspecto físico e o aspecto, para não entrar ainda na terminologia precisa, que é espiritual, um aspecto etéreo, um aspecto não rastreável. Tudo isso é dialética, certo? Essa dialética da percepção, então, é o que estrutura a nossa inteligência. Ora, que é a arte? Segundo Aristóteles, a arte é mimesis, imitação da natureza. Mas não é essa imitação da natureza, eu vou ficar vendo aqui o que tem na sala, ou depois eu faço um desenho igual. Não é exatamente isso. É imitação como emulação. Então o artista, através desse aparato perceptual, que é dialético, que é bifacetado, que é sinestésico, ou seja, que muitas vezes, para funcionar, utiliza-se de modo concorrente de várias faculdades. Por exemplo, quando nós comemos um bolo, eu estava comendo um bolo muito gostoso aqui antes de falar, né? E o bolo sai do forno, a gente sente aquele cheiro, mas também vemos pela consistência, se nós tocarmos, olha como é macio e como está quente, enfim, e visualmente é bonito também, isso estimula as nossas papilas gustativas. A percepção é sinestésica, ela depende da harmonia dos vários sentidos, né? Então isso tudo aponta para esse conceito de harmonia da percepção como um elemento que, quando nós passamos para o raciocínio aí da arte, é o que vai embasar a arte. Porque para nós criarmos qualquer forma de arte, seja na música, seja na pintura, no teatro, na dança, primeiramente nós precisamos externalizar algumas percepções que nós tivemos antes, não é? Na dança isso é muito evidente, na pintura e na música. Nós percebemos os sons já dessa maneira simétrica e dialética. Então, na estrutura da música, é preciso que haja uma emulação, como diz Aristóteles, a mimesis, uma emulação da estrutura da realidade. A estrutura da realidade é um dado prévio, nos antecede, é a objetividade do real, é a estrutura metafísica do universo, da qual nós somos parte, mas não somos causa, como quer Descartes. Penso, logo existo. É exatamente o oposto. Existo, logo penso. Né? E isso instaura esse subjetivismo que é uma espécie avançada de esquizofrenia. Ou seja, aquele solipsismo que não reconhece o externo, o exterior. Então, o nosso aparato perceptual percebe a realidade tal como ela é, com esses pares de opostos, de uma maneira simétrica, de uma maneira equilibrada e harmônica. Isso desenvolve vários sensos, inclusive o senso estético. O que é estesis? É quando nos deixamos impressionar pelas formas externas, do mundo externo, do mundo exterior. Isso é a estética. Não é? A estética, por sua vez, tem uma outra acepção, que é o estudo das formas artísticas, ou dos estilos artísticos. Nós estamos nos aproximando do conceito da objetividade do belo, certo? Então a estesis, a estética, nos permite contemplar a realidade tal como ela é, e ela tem essa estrutura equilibrada, simétrica, harmônica, e em um outro patamar, né, essa trindade básica, em um outro patamar há também conceito de perfeição. Embora nós saibamos que nosso mundo é imperfeito, porque é uma sombra do mundo perfeito criado por Deus, do qual fomos expulsos em decorrência e em consequência do pecado original, mas preservamos algo de Deus, então preservamos algo da capacidade de intuirmos essa perfeição. Isso que Platão vem e diz que a perfeição se encontra no mundo das ideias. O que é esse mundo das ideias?
Não é o idealismo, não é isso. Mas é um mundo real, ao qual nós podemos ter um acesso intelectual, imaginário, espiritual. Isso não está em desacordo com a doutrina da igreja. Em momento algum. Tanto que Platão foi muito estudado por Santo Agostinho. E tinha muita razão ele quando dizia isso. O mundo dos sentidos é imperfeito. Ou seja, o mundo dos sentidos é este mundo aqui. Nós percebemos através desse nosso aparato perceptual dialético. Mas podemos intuir um mundo que é muito mais perfeito do que o nosso. E como? Como nós podemos chegar nesse mundo? Platão diz que através da razão, através do estudo da filosofia, do desenvolvimento dialético, que é um método de produção de conhecimento. E conforme nós vamos nos aproximando desse mundo das ideias, nós vamos então entendendo o que é a forma, o que é a perfeição. Vamos tendo acesso aos conceitos. Vamos internalizando esses conceitos. E são esses conceitos que nos nortearão para o que é belo. Mas alguns parâmetros objetivos nos dão as pistas a respeito do que é belo. E Platão e Aristóteles dizem: o belo é aquilo que nos leva à prática do bem. Porque existe uma ressonância entre a beleza e a verdade. Né? Porque aquilo que é feio, geralmente, na observação empírica da realidade, leva à prática do mal. Então, na música, por exemplo, traduzindo em termos musicais, um ritmo desordenado, um ritmo desenfreado, um ritmo reiterativo, um ritmo que é tão somente corpóreo, ou seja, que estimula tão somente a corporalidade, não vai suscitar nenhuma característica humana que não seja vinculada a esse lado animal. Porque nós sabemos, o nosso ser, o ser humano, ele não é idêntico ao ser animal. O ser humano, embora hoje a ciência diga que o nosso DNA é igual ao dos macacos, né? 95% igual ao dos macacos. DNA. Ótimo, beleza. O DNA, o corpo pode ser até idêntico. Né? A questão não é essa. A questão é que o macaco não tem alma. Tá? Nós temos alma. Então, os parâmetros objetivos do som e da música, que é a organização do som no tempo, a partir de um princípio harmônico, apontam justamente para essa especialidade do ser. Nosso ser é, então, um ser muito mais abrangente. É um ser harmônico, porque existe uma harmonia entre o nosso corpo físico, com o qual compartilhamos com a estrutura do animal, mas também somos dotados de alma, de espírito. Então, como nós atingimos a alma e o espírito, sendo que nós só vemos o corpo? Essa é a grande questão. Como nós chegamos a isso? Chegamos a isso através do intelecto. Como nós alimentamos nosso intelecto? Através da percepção, da sensorialidade, daquilo que Aristóteles chamava de ciência. Ciência, tomar consciência da realidade. Como nós tomamos consciência da realidade? Através do estudo da natureza, da observação dos experimentos reais que acontecem na natureza. Isso vai alimentando o quê? Nosso cabedal teórico, conceitual. Então, nós conseguimos aí realizar operações abstratas a partir dos dados da realidade. É o que Aristóteles faz, por exemplo, no livro Política. Ele pega várias constituições, se não me engano, 18 cidades-estado, compara essas constituições e chega, por um procedimento dialético, a conclusões racionais acerca do que é a ciência política. O que é melhor para a organização do Estado. E não à toa, neste mesmo livro, no 8º capítulo, é inteiramente dedicado à música. Diz Aristóteles já no começo que a música é a maior das consolações humanas. É a maior alegria da existência humana. Por quê? Porque a música congrega. Então, toda essa estrutura da realidade, de uma maneira simbólica e de uma maneira resumida, diria eu também. Porque, como eu estava explicando, todos esses parâmetros que nós temos acesso através da nossa percepção, de uma maneira dialética, estão presentes também na música. E a nossa prática, a nossa experiência musical,
adquirida ao longo de milênios, nos permite ordená-la para as finalidades superiores, que são justamente alcançar o bem agir, e o ser contemplativo, que é justamente o resultado ontológico dessa prática do bem. Então, através da prática do bem, nós nos tornamos seres mais contemplativos. Nós vamos contemplando e isso vai nos tornando seres melhores. Essa dialética é auxiliada pela música. Isso os gregos já sabiam, e os medievais estudaram a fundo a contribuição dos gregos através de uma figura chamada Boécio. Foi um filósofo, um doutor da igreja, monge e grande estudioso da teoria musical grega. O livro dele, intitulado De Institutione Musica, é um estudo aprofundado sobre a teoria musical dos gregos, desde a organização das escalas, que são sequências de sons, passando pelos intervalos, até o efeito da música na alma. Então, a partir de todas essas discussões sobre essa dialética que constitui o conceito da estética, ou seja, aquilo que é belo, e como os gregos organizaram isso na teoria musical, o Boécio dá justamente as bases para a música litúrgica, a música que vai ser realizada dentro da igreja, e que é pautada, então, por esses princípios. Antes de nós concluirmos essa parte sobre os princípios e a objetividade do belo, nós precisamos apenas remeter, mais uma vez, a esses parâmetros e como eles eram organizados, como eles foram organizados pelos gregos, né? E justamente esses parâmetros que são condição sine qua non para a manifestação da beleza, ou seja, uma condição sem a qual não pode haver beleza. Justamente a simetria, a harmonia, o equilíbrio entre as partes e a busca da perfeição. São esses 4 critérios, tá? Que são advindos, então, desse processo perceptivo. É um pouco abstrato isso, mas nós estamos tratando de conceitos, né? Então, a objetividade do belo é isso, tá? O Boécio, então, sistematiza esses conhecimentos, e, a partir disso, nós temos o quê? Aristóteles já dizia que a má poesia, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui o texto original, que às vezes a memória falha. Está aqui. A citação que eu falei que está no início da política, primeiro capítulo, primeiro versículo lá da política de Aristóteles, a música é o princípio de todos os encantos da vida. E deve-se considerar vis toda a arte e toda a ciência que torna o corpo, a alma e a inteligência das pessoas livres e incapazes para o exercício e a prática da virtude. Então, toda manifestação que não faz com que o ser humano manifeste aquilo que há de melhor, o que há de melhor não é o seu lado animal, então não pode ser considerado bom, por isso não pode ser considerado belo, certo? E aqui diz o seguinte: o bom e o mau ritmo seguem e imitam o bom estilo, o outro o mau. E o mesmo acontece com a boa e a má harmonia. Quando o ritmo e a harmonia se harmonizam com as palavras, como dizíamos há pouco, e não as palavras com ritmo e harmonia, a feiura, a arritmia, a desarmonia são irmãs da má linguagem e do mau caráter. Então aqui nós já antevemos essa estreita relação que existe entre a linguagem verbal e a linguagem musical. Porque se nós temos, então, que a letra de baixo nível tem quando conjugada com um ritmo desorganizado, uma má harmonia, ou seja, algo que não está bem equilibrado, cujas partes não se encaixam bem, então nós temos uma manifestação artística que não é pautada pelo belo, que não é pautada pelo bem, e que necessariamente levará à prática de vícios, de condutas viciosas, e que não edificam a alma, certo? Então vocês vejam que a música tem essa preocupação ética para os gregos, isso é reafirmado na Idade Média.
E o Papa Bento XVI, inclusive, que ainda está vivo, na segunda metade do século XX, escreveu uma série de textos sobre a música, a liturgia, reafirmando justamente que, em matéria de educação musical, deveria se adotar, inclusive nas escolas católicas, as prescrições dos gregos. Porque os gregos, principalmente Platão e Aristóteles, tiveram, pela luz da razão natural, né, a capacidade de chegar a algumas verdades. Uma delas sobre essa definição da educação musical. Certo? Muito bem. Então, uma segunda parte, que é a consequência desta primeira, eu espero que tenha ficado claro, um tema um pouco abstrato, vocês podem fazer perguntas depois também, caso algo não tenha... É um assunto muito longo, muito complexo, mas que nos auxilia a resolver esse problema do relativismo. Nos leva ao conceito da música universal, que é o que eu adoto no meu livro, certo? E o que é a música universal? Então, a música que, pautada por esses princípios que eu coloquei para vocês, a objetividade da beleza, que conjuga, então, a boa harmonia, o bom ritmo, a boa letra e a boa melodia, né? São esses os critérios que os gregos colocam para a beleza objetiva na arte, estabeleceu-se no Ocidente, dentro e a partir da iniciativa da Igreja, todo um repertório que começa no canto gregoriano e vai até, mais ou menos, metade do século XVIII, com a obra de Beethoven. Por isso, no meu livro, eu coloco o seguinte título: Música Universal, do canto gregoriano a Beethoven. Ah, mas depois de Beethoven não tem música boa? Sim, tem muita música boa. Mas os princípios que pautam a música, depois da obra de Beethoven, já não são mais esses mesmos princípios, porque já começa a entrar em moda o famigerado subjetivismo. Tá? E quais são esses princípios, então, que do canto gregoriano até Beethoven se mantêm intactos? Até certo ponto intactos. É claro que há uma ou outra tentativa de flexibilização desses princípios, mas é justamente a conjugação da razão natural com a abertura para a fé cristã. Isso é uma definição que vocês não vão encontrar ninguém falando isso em lugar algum, né? Só quem falou isso realmente foram os papas Bento XVI e João Paulo II. Só que o João Paulo II falou em termos de cultura geral. O Bento XVI aplica isso à análise do repertório musical, que é a especialidade da música ocidental. Então, eu tenho um canal do YouTube, tem lá um vídeo com o seguinte título: Música ocidental é superior à música oriental? E eu já coloquei para provocar mesmo, né? Porque eu começo o vídeo dizendo, sim, é superior, nem se compara. Não tem como comparar. É como comparar aquela comparação que eu fiz do Camões com... para não colocar a letra de funk, para não descer tanto, vamos colocar a cartilha Mobral, né? Ivo viu a uva é verde. Ivo comeu a uva. Comparar isso com os Lusíadas. Tá? É o mesmo nível, assim, quer dizer, mais ou menos. É um texto que não diz nada, que não tem informação nenhuma, só tem uma sonoridade exterior, não adentra no espírito. Né? O espírito humano é mais, a pessoa humana é mais. Já acabou meu tempo? Como é que é? Ah, tá bom. Muito bem. Então, acabou a bateria. Ok. Vamos ficar até 10 horas da noite aqui, no mínimo. Tá? Mas, enfim. Então, nós temos esse conceito de música universal, que, eu sei, pode ser meio chocante isso que eu estou falando, não é politicamente correto, enfim, mas existe um repertório musical que é infinitamente superior, sim, não é questão de gosto, é questão de objetividade. Tá? Tem todos esses critérios. E, já que eu estou falando da música universal, só para concluir a questão, né, para não ficar solto, a música oriental não tem esses princípios, porque não tem a cultura grega por trás, não tem a revelação cristã por trás. O que tem de interessante na música oriental é justamente o que foi incorporado a partir da música ocidental.
Não, ano passado assisti uma orquestra chinesa tocando lá nos Estados Unidos. E a orquestra muito boa, tocou obras de compositores ocidentais, mas também de um compositor chinês muito bom, mas que usa uma técnica de composição criada por ocidentais. Então, o Oriente agora, inclusive, está se desenvolvendo muito musicalmente, porque até eu preparei um trecho sobre a parte revolucionária do século XX da música, mas já antecipando, a Revolução Comunista na China proibiu a música ocidental. Justamente porque a música ocidental tem essa especialidade. E, aliás, vou antecipar uma outra coisa da última parte da palestra. Os comunistas, os esquerdistas, de modo geral, eles estudam essas coisas. Eles sabem essas coisas. Nós não podemos nos dar ao luxo de não saber. Não que nós vamos fazer aqui um proselitismo esquerda versus direita, mas nós sabemos o que a esquerda fez no nosso país, principalmente no setor educacional. Não podemos fechar os olhos. Não, a esquerda é inocente. Não é, né? Mas por que ela conseguiu fazer isso tudo? Porque as hostes de intelectuais que eles dispõem, não se recusam a estudar desses assuntos. Agora, se você pega aí uma outra linha, uma direita liberal, para eles música e chiclete é a mesma coisa, não sabe a diferença entre uma coisa e outra. Coisa que você faz, não, eu quero um chiclete de menta, quero um chiclete de framboesa, né? Eu quero um cigarrinho de cravo com canela. Questão de gosto. Não é uma questão de gosto. Tá? Então, objetivamente, o repertório musical que você escuta influencia no seu comportamento. Isso se sabia desde muito tempo atrás. Então, na Rússia, na União Soviética em especial, existiu um comissariado para controlar tudo aquilo que poderia ser executado em público. O compositor compunha uma obra, ele não podia apresentar para uma orquestra, tinha que apresentar lá para o Politburo, para o burocrata do Partido Comunista, para que ele autorizasse. Em alguns casos, o próprio Stalin era quem autorizava, como é o caso de uma ópera do Shostakovich, que foi apresentada em 1934, chamada Lady Macbeth, que o Stalin deixou ela ser apresentada, mas ele foi lá assistir. Depois ele proibiu a execução da ópera e baniu o Shostakovich lá de Leningrado na época, né, São Petersburgo, que se transformou em Leningrado. E o Shostakovich ficou durante muitos anos numa cidadezinha do interior lá da Rússia, sem poder fazer parte da vida musical dos grandes centros, porque a ópera foi considerada antirrevolucionária. Né? E por quê? Porque simplesmente não era uma peça de propaganda, era uma obra de arte. A obra de arte tem essa característica, então, de emular a realidade, né? Como se fosse um espelho da realidade. E a realidade tem uma forma específica. E essa forma é como eu coloquei para vocês. Sempre existe um equilíbrio, sempre existe uma harmonia. A criação divina tem uma certa estrutura, que é a estrutura metafísica do cosmos, do universo. Então a arte precisa refletir isto. Por isso a arte precisa ter uma forma. Se a arte deixa de ter forma, ela deixa de ser arte. Ela passa a fazer parte do cotidiano. Então, por exemplo, a propaganda ideológica não pode ser considerada arte justamente por isso. Porque ela é cotidiana, ela tem uma finalidade que não é justamente fazer esta emulação da realidade, mas sim uma finalidade prática. A partir do momento que passa a ter uma finalidade prática, deixa de ser arte. Ou um fim externo à arte. A arte é um fim em si mesmo. Ela não é um fim para algo além de si. Tá? Então, eu dei esses exemplos da União Soviética, da China, só para ilustrar. Né? Mas o conceito de música universal, voltando a ele, então é uma música que se pauta pelos princípios da beleza e, por esta razão, transcende as fronteiras geográficas, as fronteiras do tempo. E acaba por entrar em um universo, digamos assim, olímpico, ou seja, uma metáfora, né? Mas ela independe do gosto de uma determinada época e sobrevive no repertório cultural da humanidade, das orquestras, da história, da música, independente, inclusive, das variações políticas, porque é o caso da China. Nunca houve uma perseguição tão tremenda contra músicos, contra músicas, gêneros musicais, quanto na China comunista da época do Mao Tse-tung. Mas assim que o Mao Tse-tung morreu, a coisa já começou a se flexibilizar e hoje a China é uma potência musical. Certo?
E o que os chineses gostam de tocar e tocam muito bem? A música clássica do Ocidente. Não é nem a ópera chinesa, que tem uma tradição grande lá. Eu acho que nem eles sabem por que eles fazem isso, né? Mas eu sei, é porque existe o princípio da objetividade da beleza por trás. E quando você vê uma coisa bela, uma coisa bonita, aquilo te agrada, aquilo te faz feliz e você quer estar em presença daquilo. Isso acontece, por exemplo, com um prato muito bem feito, uma coisa bonita lá, o bolo da mãe, o bolo da avó, né? Aquela bonita, aviva os olhos, enfim. Então, e outra, quando uma coisa é boa também, nós preferimos o que é bom ao que não é bom. Muitas vezes as pessoas falam que gostam de determinado gênero musical porque não conhecem o que é bom, né? Aí, qualquer coisa serve se você não conhece o que é bom. Se nós nascêssemos, crescêssemos e só nos alimentássemos de lavagem, nós acharíamos a lavagem maravilhosa, né? Não conhecemos nada diferente disso. Se alguém oferecesse um filé, falar, não, isso é porcaria. Agora eu quero a minha lavagem aqui, né? Casca de melancia, de melão aqui, né? Papel higiênico. Então, uma questão de conhecimento, sempre uma questão de conhecimento, de estudo. Me chamou muita atenção um trecho da fala do professor Rafael aqui, que falou, agora ensino de línguas vai ter só desenho em quadrinhos, né? Já está assim, cada vez mais descendo o nível. E o que é bom? O que é bom é aquilo que exige estudo, conhecimento, a beleza, a verdade, ela não é tão óbvia. Ela exige algum grau de esforço para que nós superemos essas nossas limitações. O que Aristóteles fala aqui, né, que a educação serve para completar as imperfeições da nossa natureza. E isso demanda esforço. Como dizia Quintiliano, in quotanto studium fuit ut viciat impedimenta natura e diligencia industriaque superare. É uma citação a Demóstenes, um grande orador da Grécia que tinha tanto estudo que conseguiu superar as dificuldades da natureza. Ele era gago e era absolutamente impossível ser um bom orador na Grécia daquela época sendo gago. Mas o que ele fez? Ele estudou muito a retórica, a lógica, a gramática, e fazia exercícios físicos, subia as montanhas lá da Grécia, declamando textos. E naquela época, os retores, eles criavam texto, memorizavam, não tinha papelzinho para escrever, eles tinham que memorizar tudo. Então veja o grau de inteligência, de estudo que era preciso desenvolver naquela época. Né? Então, a música universal é o quê? É uma música que gera tradição. Tradere, um verbo italiano, significa trazer, né? Como você vai puxar a tradição, você vai puxar aquela coisa do passado e jogar para a geração seguinte. Ela gera essa tradição, gera continuidade, gera um contínuo fluxo histórico, né? Já por que essas músicas da moda que tocam aí na mídia, todo mundo está cantando no dia seguinte já não lembra mais? Porque justamente não gera essa continuidade temporal. Porque não é essa a finalidade. Ela está abaixo da potencialidade humana. Se, por exemplo, nós tivermos uma conduta como a dos animais, dificilmente nossa alma será salva, né? É a mesma coisa. Porque estamos abaixo da nossa possibilidade humana. A possibilidade humana é a salvação. Nós somos feitos, né, por Deus com essa possibilidade da salvação. Pelo menos após a redenção. E estamos hoje no domingo, na oitava de Páscoa, né, um dia apropriado para falar sobre isso. Quando Cristo ressuscita, então, toda a humanidade tem a possibilidade de ser salva. Então, quer dizer, nossa alma pode ser preservada para a eternidade. Mas se nós agirmos só de acordo com a nossa esfera animal, então nós não conceberemos a salvação. Por quê? Porque nós precisamos seguir o mínimo ali, os 10 mandamentos, a lei de Nosso Senhor. Não é isso? Tem que ter um mínimo de inteligência para seguir os mandamentos. Eles não são tão complicados, mas ainda assim demanda uma certa inteligência. Demanda fé também, mas tem que ter inteligência. Se você não souber ler, se você não souber decifrar aquilo que está ali nos 10 mandamentos, como é que você vai cumprir? Então tem que ter um mínimo de inteligência, um mínimo de estudo. Para que a música frutifique, então,
E eu estou para usar uma metáfora de um personagem muito ilustre que está em voga aí, né? Esse negócio de dar eu não gosto de dar o peixe, eu gosto de dar a vara para pescar. Embora esse personagem gostava de dar o peixe, né? Um peixe estragado ainda. Mas estou querendo dar a vara para vocês pescarem, o que é bom em termos de repertório, porque se eu falar isso aqui é bom, aquilo é ruim, aí é como se eu fosse muito autoritário, mas temos que ter esses critérios. Então, qual que é o repertório musical? Qual que é a música universal? Que você ouvirá, estará em sintonia com o que há de mais elevado no espírito humano. Essa tradição, que começa na igreja, a partir desses princípios da objetividade do belo, sistematizados pelos gregos, Pitágoras, Platão, Aristóteles, depois por Boécio, na Idade Média, que embasam aí o surgimento da música litúrgica na Idade Média, que foi, inclusive, mais bem sistematizada do que Boécio pelo Papa São Gregório Magno, que viveu no século VII, e que estabeleceu as famosas escalas gregorianas. As escalas são sequências de notas, esses modos, também conhecidos como modos eclesiásticos, são sequências de notas que embasam um gênero musical, uma textura conhecida como homofônica, ou monódica, ou monodia, que consiste em uma melodia singular, entoada geralmente por um cantor, por um monge, né? E está na origem do gênero conhecido como canto gregoriano. Esse gênero, então, não é uma coisa que surgiu ao acaso, não é uma coisa aleatória, não enfim, é resultado de pelo menos um milênio de estudos, sistematizações, observações sobre quais os sons mais adequados e quais as melhores maneiras de organizar os sons para fazer música com o objetivo de elevar a alma. Tá? Os gregos tinham essa preocupação sem o auxílio da graça, mas eles já estavam se encaminhando para isso. Então a igreja consegue sistematizar através deste Papa, sintomaticamente um Papa, Papa São Gregório Magno, declarado santo. Era também um político, um grande orador, foi prefeito de Roma antes de ser Papa, um homem de muita cultura. Como era orador, conhecia as estruturas da linguagem. E também não por coincidência, o professor Rafael falou aqui do trivium. O que eu estou falando aqui basicamente é o quadrivium, né? O estudo da realidade, contemplação da natureza, estudos da natureza, ciência, música, matemática. Por quê? Porque os sons são frequências, a relação entre essas frequências geram proporções numéricas. Essas proporções numéricas estão presentes também nos mais variados matizes da realidade, nas várias estruturas. Vejam esta sala. Este lado tem a mesma medida deste lado. Ali atrás existe uma proporção, né? As cadeiras estão dispostas em uma sequência, em medidas parecidas. Aqui nós temos 4 cadeiras, ali nós temos mais 4, nas fileiras de cá. Aqui nós temos quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 10. Isso é simetria, isso é ordem, isso é organização, isso é forma. A arte tem isso também. E tem que ter isso. Se não tiver isso, não passa de um libelo, não passa de propaganda, não passa de estímulos sensoriais. Então a arte é algo mais. Tem que ter um pouco mais do que isso para ser arte. Tem que ter um pouco mais do que isso para ser música. Né? Quando alguém fala, mas é meu gosto. Não é seu gosto, meu filho. Tem que ter um pouco mais do que isso. Tem que ter um pouco mais. Né? Então, música universal. Vai do canto gregoriano, surge a monodia. Eu preciso resumir isso para vocês aqui. São 1000 anos agora que nós vamos resumir aqui em alguns termos. Monodia, então, começa a ser sistematizada. Ela já era praticada, mas ela é sistematizada no século VII e no século X, com um monge chamado Guido d'Arezzo, uma região da Itália chamada Arezzo, por isso Guido d'Arezzo. Cria-se a notação neumática, que é uma forma de colocar os sons em símbolos que possam ser traduzidos e decodificados. É a origem das partituras modernas, certo? Isso é muito importante porque é a primeira tentativa de criação de um código musical efetivo. Os gregos até tinham alguma notação muito primitiva, muito arcaica, muito capenga, tá? Um sistema, às tantas, incompreensível, muito simplório, e que estava submetido ao teatro. Não existia uma independência, como esse monge, o Guido d'Arezzo,
promoveu através da notação neumática, que foi uma sistematização também de esforços anteriores. E neuma significa ar, então ele colocou a grafia do ar, ou seja, aquilo que é vocalizado, né, na música litúrgica. Então, essa escrita neumática possibilitou o passo posterior, que foi o quê? O surgimento da polifonia. Ora, se nós estamos falando sobre o canto gregoriano, que é um gênero, uma textura monódica, porque tem uma única melodia. Quem estava na missa hoje de manhã às 8 horas aqui, celebrado pelo Dom Homer? Quem estava? Levanta a mão. Quase todo mundo. Ouviram aquelas músicas lá, foram cantadas? A grande maioria delas, só uma, se não me engano, tinha uma polifonia. Não sei se foi o Agnus Dei. Não, tinha uma que tinha uma polifonia, né? A comunhão, isso. A comunhão tinha polifonia. Por quê? Porque tinha mais de uma voz. 2 vozes. Então, aí ficou fácil. A monodia, então, o canto gregoriano, são aquelas outras, todas as músicas que eles cantaram, à exceção do canto de comunhão, que tinha 2 vozes, e nós percebemos que com isso há o quê? A independência entre essas vozes, que dá origem a uma técnica de composição musical denominada contraponto, que significa, literalmente, ponto contra ponto. Por quê? Porque as notas musicais eram grafadas como pontos. Então, daí, ponto contra ponto, né? Nota contra nota. Melodias independentes. Enquanto uma vai para cima, outra vai para baixo. Só que há parâmetros. E aí é a ciência do contraponto. O estudo do contraponto, então, é nós estudarmos aquilo que é possível, aquilo que soa bem, aquilo que soa harmônico, aquilo que soa agradável aos ouvidos, aquilo que gera essa inteligibilidade musical. Então, a polifonia surge justamente a partir do desenvolvimento da notação neumática. Por quê? Porque aí nós conseguimos grafar essas melodias divergentes, mas que têm um certo grau de harmonia, de coordenação entre si. É como aqui os palestrantes deste congresso. Começou com o padre José Eduardo, falando sobre princípios filosóficos. Aí vocês viram as outras palestras, né? Ninguém chegou aqui e falou, vai Corinthians! Né? Apesar que eu sei que tem um corintiano por aí, o tal de Cláudio, né? Tá ali fora, mas ainda bem que ele não ouviu. Mas, enfim, quer dizer, existe uma sintonia, né? Cada um está falando de assuntos diferentes, mas estamos nos encaminhando para a mesma direção. Quantos livros nós temos na Bíblia? São 66, né? 66 livros diferentes que nos encaminham para uma mesma direção, a revelação de Deus. É um livro que revela a palavra de Deus, ok? Então, o contraponto é isso. Existe uma coordenação, existe a independência, mas existe a coordenação também das melodias do princípio de organização do material sonoro. E, então, a grafia disso só foi possível com a notação. Aí, os momentos de coincidência dessas melodias independentes geraram certas harmonias. E o contraponto começou a ser desenvolvido em um grande grau de complexidade. Eu gostaria de citar apenas um marco, que é a Missa de Notre-Dame, de Guilherme de Machaut, que é de 1237, se não me falha a memória. É uma obra magnífica, uma obra-prima da história da música, e que ali já estão as bases de tudo que vai ser desenvolvido depois, na linguagem tomista. Ali está em potência tudo aquilo que vem a ser desenvolvido depois na história da música. E vejam que surgido dentro da igreja, né? E resultou esta obra, que foi composta para a consagração da Catedral de Notre-Dame, em Paris, de um diálogo do compositor Machaut com os arquitetos que projetaram a referida catedral, e tem uma série de inovações técnicas, estéticas e formais nesta obra. Por quê? Esta obra inaugura a mesura, também conhecido como o período do isorritmo, né, que é a repetição de pequenos parâmetros e padrões rítmicos, porque quando a música ainda era exclusivamente monódica, não havia tanta essa necessidade de sistematização do ritmo. Era um pouco mais fluido, um pouco mais flexível, né? Já com a polifonia, então, é necessário cuidar mais do ritmo, porque tem que haver a sincronicidade na execução daquelas linhas pelos cantores, né? A Missa de Notre-Dame tem 4 partes vocais,
e lança simultaneamente esse gênero polifônico isorrítmico e também a forma oratória. Que a forma oratória é justamente o gênero musical litúrgico, ou de inspiração litúrgica. Depois há alguns outros gêneros, algumas outras formas musicais derivadas, né, de preocupações litúrgicas, mas que não são exatamente oratório, mas que tem um pé lá atrás. O oratório, então, se você for ouvir, por exemplo, uma obra de Pergolesi, que é o ponto central do meu livro, Ensaio sobre a Música Universal, é a análise que eu faço do Stabat Mater de Pergolesi, é justamente uma obra sacra, né? Uma obra litúrgica, uma oração, mas que não tem, na verdade, a oração não tem exatamente uma estrutura litúrgica, embora ela possa ser inserida na liturgia. Mas a obra em si leva como forma, é criada toda uma forma a partir do texto. Então também pode ser considerado dentro do gênero oratório, inspiração religiosa. E eu fui percebendo justamente, um pouco antes de eu escrever esse livro, que o repertório musical mais bem elaborado do ponto de vista técnico e do ponto de vista da inspiração também é o repertório sacro litúrgico. Isso que me fez pesquisar isso tudo que eu estou mostrando para vocês, ir atrás e chegar a essas conclusões. Mas, enfim, a polifonia, então, começou a ficar muito complexa e os momentos de coincidência de certas notas passaram, então, para a finalidade de simplificá-la, a serem estabilizados sob a forma de acordes. Acordes, então, são sons que são tocados em simultâneo. Tá? Ao invés, então, dessas melodias serem absolutamente independentes, elas passam agora a soar juntas. Elas soam juntas nesses acordes, e para que não se perdesse a dimensão da horizontalidade melódica, que é a alma da música, então preserva-se uma só melodia singular acompanhada. Aí que surge um outro gênero, uma outra textura, uma outra forma de se fazer música, que é a música homofônica, ou a música de textura, melodia acompanhada. Tá? Que é a mais conhecida, quando você pega um violão, toca uns acordes lá, compra aquela revistinha na banca que tem 3 acordes, fica tocando aqueles 3 acordes e cantando uma melodia, você está fazendo uma melodia acompanhada. Tá? E tem gente que faz isso e vai cantar na igreja ainda, né? Com 3 acordes, vai lá e canta na igreja. Tudo bem, se não tiver nada melhor, ainda vai. Mas a gente tem o dever de conhecer essas coisas para ter uma adequação também litúrgica, né? Estamos num congresso católico, então vamos fazer música católica mesmo, música litúrgica. Vamos pensar como fazer isso, vamos nos preparar para isto, né? E tem pessoas que têm abertura para isso, graças a Deus. Aí, então, a melodia acompanhada, depois, ela é um pouco abandonada por mestres como o próprio Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel, que retomam a polifonia, só que já em uma outra dimensão, uma dimensão muito mais aprofundada, em que eles conjugam o desenvolvimento vertical com o desenvolvimento horizontal, ou seja, eles harmonizam a polifonia com a harmonia. A dimensão vertical e a dimensão horizontal estão presentes também na cruz de Cristo, né? E é um símbolo muito poderoso, porque significa também a junção e o ponto de coincidência entre o céu e a terra, né? Dimensão vertical e horizontal. Terra é horizontal, céu é vertical. Quem estabelece a ponte entre o céu, a eternidade, a terra, o tempo, é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por aí nós temos uma dimensão de qual é o gênero mais apropriado para exprimir a paixão de Cristo. É o quê? É a polifonia harmônica, porque justamente junta essas duas dimensões. Tá certo? Até do ponto de vista da técnica, então, nós podemos perceber qual é a técnica musical mais apropriada. E quais foram as obras que melhor exprimiram a paixão de Nosso Senhor? Justamente estas que se utilizaram dessa técnica. O Stabat Mater de Pergolesi é um exemplo. As Paixões de Bach, a Missa em Si menor de Bach, a Grande Missa Solemnis de Beethoven, Opus 125, que é muito superior, infinitamente superior do ponto de vista musical, estético e técnico à Nona Sinfonia. A Nona Sinfonia é muito linda, claro, muito bem feita, mas Grande Missa está muito além. E na obra de Mozart, que foi um grande gênio, muito prolífico, mais de 1000 composições, qual é a sua obra-prima? Requiem.
missa de Requiem, inspiração sacra litúrgica. Então, as formas musicais, as técnicas vão sendo desenvolvidas a partir lá de trás. Vejam só, começando lá nos gregos, né? Sistematização das escalas. O Pitágoras fez aquele experimento chamado monocórdio, dividiu o acorde em duas partes, viu que tinha uma frequência 2 vezes mais alta, mais aguda, e aí começou a separar as notas. Todo esse estudo que foi sendo feito, sistematizado por Boécio. Uma coisa que faltou falar aqui, que o Platão... Veja, eu vou até citar literal aqui, que é muito divertido. Aqui, o Platão, na República, né, ele diz o seguinte: referindo-se às harmonias plangentes e efeminadas que estimulam o vício, Sócrates diz ainda, Sócrates é o personagem principal da República, né, que é um diálogo, convém, pois, suprimi-las, não é verdade? Porque são inúteis para as mulheres honradas e com maior razão para os homens. Quer dizer, o que ele está querendo dizer com isso? Esse gênero, essas escalas musicais não são apropriadas para as mulheres honradas. Por quê? Porque estimula o vício. Muito menos para os homens, porque vão estimular o quê? Né? Aí a gente imagina qual que seria esse vício, né? Mas, enfim, ele diz que isso provoca e forma... Porque eles estão discutindo aqui, no caso, nesse trecho da República, como formar os soldados da polis. Então, tem certo gênero, certas escalas que não podem ser usadas para formar soldados, porque formam homens efeminados. Mas, eu lendo isso, eu fiquei surpreso. Eu achei que esse problema de homens efeminados fosse uma coisa que se tivesse começado agora, né? Não, é uma coisa muito antiga, né? A gente sabe que sempre existiu, esse tipo de coisa sempre existiu. Então, não é novidade. O pessoal fala, você tem que se abrir às novas formas de relacionamento. Não é novo, não tem nada de novo, pô. Isso é mais velho do que andar para frente, mais velho do que Guaraná com rolha. Tá certo? Então, vocês vejam aonde a música nos leva, né? Onde a música nos leva. Estamos nos aproximando de Beethoven. Já cheguei a falar em Beethoven de novo, né? Falei música universal, que vai do canto gregoriano até Beethoven, não é? Estou chegando perto do Beethoven. Até uma vez fui perguntado, né? Fiz o lançamento desse livro em Roma, ano passado. Na plateia estava lá o professor Felipe Neri. Ele me perguntou, mas você não acha que Beethoven tem uma tonalidade muito humanista, muito secularista? E deu um pano para a manga para responder, mas eu disse para ele o seguinte: olha, ele até nominalmente, em um determinado momento, se declarou um revolucionário, dedicou a Terceira Sinfonia a Napoleão Bonaparte, né? Só que a estrutura da Terceira Sinfonia ela é absolutamente perfeita do ponto de vista da forma. E a forma sonata, no caso, que é a forma dialética por excelência. O que é a forma sonata? Alguém aqui já ouviu falar em forma sonata? Quem ouviu falar em forma sonata, levanta a mão, por favor. Só 2 pessoas. Você também ouviu, Kay? Aqui é minha aluna já. Mas, enfim, a forma sonata é a forma clássica, a forma mais praticada, mais importante da história da música. Tá? Em que consiste a forma sonata? Consiste em 3 momentos. O momento da exposição de uma ideia, um tema musical. Este tema ele passa por um desenvolvimento e ele é reexposto. Só que já com algumas modificações que ele incorpora do desenvolvimento. Essa estrutura é uma estrutura arquetípica, uma estrutura profunda, que está presente não somente na música, mas também na literatura. As formas literárias, em especial na epopeia. É a forma, precisamente é a forma da Ilíada e da Odisseia de Homero, da Eneida de Virgílio, dos grandes clássicos, das grandes epopeias da literatura chamada clássica. Que é o quê? Exatamente a situação inicial, que é modificada por uma situação de agitação, de conflito, e o retorno à situação inicial, só que o retorno é dado em outros patamares. Então, nós temos, por exemplo, a Odisseia, né? Que conta o retorno de Ulisses para casa. Antes tem a Ilíada. Ele sai de casa, estava tudo bem lá, na Grécia, na casinha dele e tal. Aí tem a Guerra de Troia, os homens mais valorosos são pegos lá pelo Menelau, que era o rei, levados para a guerra.
Aí o Ulisses tem a brilhante ideia do cavalo de Troia, né? Que se insere o cavalo lá e tem todas aquelas peripécias e aventuras e estão ganhando, de repente estão perdendo e ganham e perdem, ninguém sabe quem ganhou, quem perdeu. Aí vai embora para casa, né? Após anos de guerra sem uma definição. E tem toda uma outra epopeia lá com as sereias que querem desencaminhá-lo, os marinheiros dele. O Ulisses se amarrou no mastro do navio para não ser tragado para o mar pelas sereias. E resumo da ópera. Eles acabam chegando, né, lá em casa. O Ulisses chega em casa, mas quando ele chega em casa, a esposa, Penélope, não o reconhece. Nem o filho. Mas ele é a mesma pessoa, só que ele ficou 20 anos fora de casa, né? Eu fico 2 dias fora de casa, minha mulher fica brava já. Eu já ficar 20 anos. Quem é você? Né? Então, quer dizer, essa estrutura do situação inicial, uma situação de conflito, de modificação e o retorno à situação original. Essa estrutura profunda e arquetípica da literatura e da música. E por que da música? Porque a forma sonata trouxe isso para a música. E por que foi possível os compositores trazerem isso para a música? Por causa daquilo que o professor falou na palestra anterior. As pessoas eram versadas no trivium, conheciam a educação clássica. Bach era um professor de retórica. Ele ensinou latim na escola São Tomás, em Leipzig, uma escola tradicional. Ensinava latim e ensinava canto coral. Muito coincidentemente, as obras corais de Bach têm uma estrutura perfeita, assim como o latim tem uma estrutura perfeita, do ponto de vista linguístico, sintático, gramatical, da estruturação do pensamento. Essas coisas não são desconectadas. O trabalho da inteligência, nossa inteligência. Inteligência significa interledger, interligar, né? Precisamos interligar esses pontos e extrair o sentido. Porque eu quero que vocês saiam daqui com uma ideia clara de critérios de objetividade da beleza, né? E pensando em como valorizar a música universal. E a partir daí que deve se dar a nossa autoeducação musical e a educação musical dos nossos filhos, netos e alunos e coparoquianos, enfim, a partir desses critérios. Nós temos este patrimônio tremendo. Ainda hoje eu conversava com o Danilo, que deu palestra ontem sobre as megacorporações e tal, e discutindo aquele tema, chegamos à seguinte conclusão. Acabei de falar de você, Danilo. Danilo chegando aí, ó. Muito bem. Conversávamos hoje ainda, né, sobre esse grande poder das grandes corporações. Aí o Danilo falou uma coisa muito pertinente. Falou, olha, eles têm muito poder mesmo, têm muito dinheiro, mas nós temos muito mais recursos do que eles, né? As obras dos santos, a doutrina, temos a verdade ao nosso lado, enfim. Temos recursos inesgotáveis, mas precisamos estudar, precisamos conhecê-los, né? Precisamos conhecer as armas que nós temos à nossa disposição. O mesmo se dá com o repertório musical. Precisamos estudar, precisamos conhecer, precisamos fazer algum esforço. Não podemos nos contentar com o nível mais superficial, com o nível animal. Não podemos nos contentar com a lavagem. Precisamos saber distinguir a picanha argentina da lavagem, né? Muito bem. Então, a música universal chega em Beethoven. E a resposta que eu dei sobre Beethoven, só para encerrar essa ponta, foi de que a estrutura, então, a forma sonata foi maximamente, não só preservada, como desenvolvida por Beethoven. A estrutura da terceira sinfonia é absolutamente impecável, é absolutamente simétrica, é absolutamente harmônica, é absolutamente equilibrada, é absolutamente perfeita. Não há uma pergunta sem resposta. Não há uma frase que não tenha um sentido lógico, expressivo, espiritual e emocional. Então, é uma expressão que se dá em múltiplos planos, de uma maneira simultânea. E toda a obra de Beethoven é assim. Eu desconheço obras dele que não sejam pautadas por este princípio. Talvez os exercícios mais juvenis de composição, as primeiras obras, não tenham ainda esse grau de maturidade, mas as grandes obras, principalmente a partir da chamada segunda fase, né, a fase que ele, já em Viena, compõe ali a terceira sinfonia, os quartetos Razumovsky, opus 59, são dedicados a um príncipe que era um grande mecenas, a sonata opus 53, a Passionata, Waldstein, a Tempestade, também outra sonata muito importante,
Tem o período da Quinta Sinfonia, a Sétima Sinfonia. A Sétima Sinfonia já encaminha-se para a última fase, que ele já leva as últimas consequências. Ele foi bastante avançado para o período dele, e isso também resultou nessa pecha de revolucionário, enfim, mas ele estava surdo, então ele começou a experimentar umas coisas muito diferentes do ponto de vista formal e sonoro, que nunca ninguém havia experimentado antes, mas sempre houve aquela coisa de uma base tão forte, né, um conhecimento tão profundo da estrutura, da música, da harmonia, da tradição, que o que ele experimentou sai pouca coisa do principal, sai pouca coisa. E acrescenta, não aniquila, não contesta. Então é um princípio de complementação. Ele complementou. A dissolução da forma acontece depois de Beethoven, já no romantismo, através do subjetivismo, mas o romantismo ainda preserva algumas estruturas, por exemplo, a estrutura harmônica. Rompe-se com a noção de forma, mas preserva-se a harmonia, preserva-se a melodia, preserva-se a textura, a combinação entre harmonia e polifonia. Então, há um certo princípio tácito, um princípio subjacente de harmonia, de coesão e de tradição, que mantém aquilo funcionando, que mantém aquilo ainda como um reservatório de beleza. Então, temos muitos compositores românticos bons, como, por exemplo, Schubert, que é mais clássico do que romântico, Brahms, que é mais clássico do que romântico, mas tem também uma faceta romântica. Temos Tchaikovsky, já é mais romântico do que clássico, mas ainda assim é meio a meio, não é muito mais romântico do que clássico, não. Certo? Mendelssohn, que é mais clássico do que romântico, todos esses compositores são colocados no romantismo, né? Schumann, assim por diante. Só na virada do século XIX para o século XX, a partir das obras de Mahler e de Schoenberg, principalmente de Schoenberg, que começa-se a dissolver esse patrimônio da forma estruturada nesses princípios da universalidade. Porque aí o dodecafonismo já é uma técnica. E pausa aqui para explicar dodecafonismo. Então, é a utilização dos 12 sons de uma maneira não hierárquica, para a composição de séries. A partir dessas séries é que se faria a música. Então, lá o Papa Gregório, no século VII, organizou as escalas, os modos gregorianos, baseados naquelas escalas que os gregos verificaram que eram as mais apropriadas para o desenvolvimento das virtudes. Por exemplo, o Platão indica lá na República o uso do modo dórico para a formação do jovem guerreiro, porque o dórico estimula a virilidade, o brio guerreiro, enfim, a disposição, a prontidão. E o modo lídio é aquela coisa mais efeminada. Então, mas assim, isso para os gregos, né? Mas a Igreja sistematiza esses modos e depois o Arnold Schoenberg vai criar uma nova forma de organização das notas, que é baseada no cromatismo. E esse cromatismo, que é o uso dos 12 sons da escala cromática, né? Porque era utilizado mais a escala diatônica, baseada naquela sequência de notas mais clássica, mais litúrgica, que foi essa sistematização do Papa Gregório. A base eram esses modos. Inclusive, a chamada escala diatônica é uma junção do modo maior com o modo menor. O modo maior é um modo mais aberto, mais expansivo, o modo menor é um modo mais contrito. Então, eu vou ter que resumir, que parece que meu tempo está acabando. Essa terminologia toda, 10 minutos? Tá. Eu quero abrir ainda para perguntas. Então, só para finalizar aqui com o Schoenberg como o exemplo dessa mentalidade revolucionária que vai destruir todo esse patrimônio, toda essa tradição da música universal. E por que isso acontece? Porque é feita a tábula rasa, aquele raciocínio revolucionário que eu mencionei no início, que justamente desdenha do passado, quer reinventar a roda. Então, o dodecafonismo não funciona porque é um sistema desvinculado da realidade sonora, da realidade harmônica, da realidade perceptiva. Porque é uma pura abstração, é um racionalismo, e essa racionalização não é baseada em um estudo empírico, em um uso empírico dos sons. Porque os gregos estudaram, inclusive a musicoterapia, que é um ramo da medicina que hoje está sendo muito desenvolvido com os avanços da ciência, já era conhecido na Grécia, e partir da observação, da ciência, observação da realidade.
Suprime-se isso e entra-se no modo de abstração, desvinculado da realidade, então a música deixa de ter humanidade, deixa de ser humana, deixa de afetar as emoções. E com isso, então, nós temos aí, no século XX, uma série de experimentos que derivam-se da mentalidade revolucionária. Abrindo espaço para isso, nós abrimos espaço para tudo que é ruim, né? A famosa caixa de Pandora. Uma vez que você abre, tudo que não presta sai fora. Aí nós temos alguns momentos muito críticos. Já falei da China, da União Soviética. A KGB tinha um setor de agentes especializados em manipulação e lavagem cerebral através da inserção de sons em discos apropriados para crianças, feitos para crianças em Hollywood. Eles mandavam os agentes lá para inserir nos discos alguns sons que iam lá criar uma programação mental que favorecesse a implantação das ideias socialistas. E como? Justamente negando o acesso a esse repertório musical mais elevado, através da reiteração, porque foram feitos estudos de lavagem cerebral, estudos em programação neurolinguística, estudos, técnicas de manipulação mental, social, a partir do comportamentalismo, behaviorismo, enfim, essas teorias psicológicas, no intuito de controlar e de provocar a subversão. E já até a outra parte da palestra seria essa parte mais revolucionária, mas para resumir, né? Então, os comunistas perceberam que a integridade do principal país que poderia funcionar como uma resistência ao socialismo, os Estados Unidos, estava exatamente na robustez moral deste povo. Então, eles precisavam destruir a moralidade do povo americano. Começaram a fazer isso através da música. E inseriram, através desses agentes da KGB, na indústria fonográfica para crianças, depois para adolescentes, depois para os jovens. E aí, esse procedimento está documentado em um livro chamado The Marxist Menestrels, e demonstra, inclusive, a continuidade disso no movimento da contracultura, no Woodstock, surgimento daquelas bandas, né? Rolling Stones, Beatles, que promovem mudanças comportamentais profundas na sociedade americana, que eram impensáveis antes. Foi através da música. Como que os Estados Unidos começou essa decadência que culminou com o Barack Obama? Através da música. Porque a música, ela provoca alterações do comportamento, não depende, para isso, de uma apreensão intelectual. Esse é o grande perigo da música, do não conhecimento da tradição musical, dos critérios de objetividade da beleza, da música universal. Por isso que eu escrevi esse livro, para servir como uma vacinação. Porque eu, quando criança, fui vacinado pelo meu pai, que colocou música desse tipo de repertório para eu ouvir, desde que eu nasci. Então, eu cresci ouvindo música, é um ritual ouvir música de qualidade. Isso me vacinou, porque eu tive, quando jovem, exposição a esses gêneros, todos esses gêneros musicais aí que levam as pessoas a ter esses comportamentos tão questionáveis e que estão tão abaixo das possibilidades humanas. Na minha época, era o axé, era o tchan, é o tchan. Segura o tchan, amarra o tchan. Né? Quando eu tinha uns 12, 13 anos, era isso que tocava. Na TV, no Faustão, enfim. Bom, sobrevivi a isso, estou aqui, não é? Por quê? Porque eu não virei um zumbi, porque eu não virei um telespectador da Rede Globo, porque justamente eu tive uma vacinação na minha casa. Então façam isso, vocês têm filhos, vacinem seus filhos, não só lá no posto de saúde, mas vacinem com repertório musical de alta qualidade. Porque aí eles terão uma chance de resistir a esse processo avassalador de destruição moral, destruição intelectual. E não à toa estou aqui hoje, porque não adianta nada vocês ensinarem religião, vocês ensinarem literatura, vocês ensinarem as coisas mais maravilhosas e lindas do mundo e deixar o filho ouvir lixo musical. Tá? Vai estragar tudo. Vai estragar tudo. Quando eu era jovem, há uns 2 anos atrás, quando eu tinha 15 anos, estava uma moda banda de rock. E aí meus colegas de escola, colega da rua, que eu conheci, tudo rock, ouvindo rock e tal. Né? Eu também entrei nessa, gostava do rock e tal. Só que, detalhe, 98% dos meus colegas passaram a usar drogas. 98%, o pessoal do rock usava droga. Começava com a maconha,
Aí era um negócio que cheirava lá, esqueci o nome, benzetacil, benzeno, uma coisa assim. O pessoal gostava de cheirar, né? Lança-perfume. Aí misturava crack na maconha e resultava em um negócio chamado melado, né? Ou mela. Vamos fumar um mela aí, mano. Eu ouvi muito isso, certo? Colega, assim, de escola, na mesma sala que eu. E eu nunca usei droga. Não é exagero, não é falação. Nunca me atraiu, nunca. Por quê? Eu acho que é por causa da minha formação musical. Porque eu percebi o seguinte, isso é feio, isso é ruim. Isso. O ruim, o feio, o cheiro ruim provoca más ações, más atitudes. Acho que não era consciente, mas eu estava vacinado por causa da música clássica. Parece exagero, né, que eu estou falando, mas não é. Hoje, olhando minha vida em retrospecto, já abro. Olhando minha vida em retrospecto, é isso, eu tenho certeza que é isso. Outro momento que eu vou citar para vocês, autobiográfico, quando eu estava na faculdade. Na faculdade a gente tem acesso a uma droga muito pior que a maconha, que chama socialismo, né? Aí eu tinha um amigo lá, comecei a andar com ele, que aliás fumava maconha também, me convidou para ir numa reunião do PSOL. E naquela época, eu nem sabia o que era PSOL direito, né? Estava começando. Eu achei lindo, né? Porque era um panfleto assim, socialismo e liberdade. Mas assim, achei a ideia boa. Aí depois ele me deu um convite lá, o convite todo em vermelho, assim, né? Aí eu pensei, mas esse convite aqui tá meio feio, assim, não, acho que eu não vou, não. Acabei não indo. Eu falei para ele que eu ia, e no dia eu lembrei que tinha que ir, mas tinha alguma coisa assim, um negócio feio, esteticamente não era palatável para mim, e acabei não indo, certo? Hoje, olhando em retrospecto, eu sei que eu percebia que aquilo era errado, que era feio e errado, em ambas as coisas. Certo? Por causa da minha formação estética. Porque através da formação estética você tem contato com aquilo que é verdadeiro. Porque o belo e o verdadeiro, eles ressoam um ao outro. A estrutura da realidade tem esse grau de beleza, tem esse grau de bondade, tem esse grau de justiça implícito na própria estrutura das coisas. E nós percebemos isso através da música. A música, então, é uma janela para a alma, uma janela para todas essas esferas do ser. Tá? E assim, eu teria bastantes coisas a mais para complementar, principalmente nessa questão da mentalidade revolucionária, né? E para encerrar mesmo, de facto, a minha fala de hoje, a conclusão é a seguinte. Como nós chegamos no atual estado, falei sobre a infiltração comunista da KGB nos Estados Unidos na indústria fonográfica. Depois essa indústria fonográfica se desenvolve, começa a ter aspirações monopolísticas e vem parar onde? No Brasil. Através, aliás, né, coincidentemente, do Rio de Janeiro, que era o lugar onde tinha maior número de gravadoras no Brasil. Eles entram com tudo aqui, com um negócio chamado Tropicália. Quem estava lá na Tropicália? Um tal de Caetano Ceboso, né? Um tal de Gilberto Gil, um tal de Chico Buraco, que são até hoje aí deuses intocáveis, né? Da chamada música brasileira. São esses caras que estão aí destruindo a integridade moral, espiritual, intelectual da nação há 40 anos. Eles vieram nessa filiação, né? Movimento revolucionário, concentração fonográfica, destruição dos critérios de beleza, relativismo. Relativismo moral e relativismo estético estão muito próximos. Tanto que o pessoal que ia lá no Woodstock fazia o quê? Como porcos, como animais, dormiam na lama, praticavam relações sexuais, usavam drogas no esgoto, ali como ratos, né? Sujos, porcos, incivilizados, ouvindo aquela música lá. Ah, mas a música não tem nada a ver. Tá, conta outra. Né? Conta outra. A música é o princípio daquilo, é o princípio. É o ponto de ignição. Então, meus caros, se nós queremos fazer diferença, se nós queremos realmente mudar esse estado de coisas deplorável em que nós nos encontramos, não podemos ignorar a história da música, não podemos ignorar os princípios, os critérios da objetividade do belo, essa riquíssima tradição, né? Não conhecer essa tradição é como, por exemplo, nós frequentarmos a igreja e não conhecemos a história dos santos, não conhecemos as encíclicas dos papas, não conhecemos o catecismo, não conhecemos a própria leitura da Bíblia, dos evangelhos, enfim, toda a tradição da igreja magnífica. É a mesma coisa. Então nós temos aí, como o meu amigo Danilo disse, temos um
repertório, um arsenal tremendo. Precisamos conhecer e nos apoderar disso. E, seguramente, quando fizermos isso, seremos vitoriosos. Muito obrigado. E abrimos perguntas. Dante, primeiramente eu quero me identificar como aquele cara que toca 3 notas na missa. Totalmente ignorante, tá? Então, uma janela se abriu. Sou teu aluno do Terça Livre. Ainda estou aprendendo muita coisa, apesar da minha idade. E nessas conversas todas, né, assim, veio uma dúvida que não parava de bater na minha cabeça sobre o rock and roll, heavy metal. E alguém comentou comigo que tinha a ver com a música barroca. Então, eu queria que você me esclarecesse isso. Pode ser, não ser dúvida para os outros, mas para mim é uma dúvida que eu estou começando agora. É isso que eu queria perguntar. Perfeitamente. Bom, em primeiro lugar, o problema não é você tocar 3 acordes apenas, não é isso. O problema não é esse, não é essa clave. O problema é você fazer isso e achar que isso é o máximo, né? Porque tem gente que a gente vai falar, olha, você não quer aprender. Eu já me ofereci para dar aula de graça para uma paróquia aí, que eu não vou citar o nome, né? Porque estava muito ruim. Aliás, a cidade onde eu moro, que eu não vou falar nome também, né? Mas, enfim, o pessoal não, eles acham que eles já são grande coisa, porque a tia foi lá e falou que estava bonito, né? Mas não, os caras cantando desafinados e com o microfone muito alto. Primeiro que para cantar na igreja, se for uma igreja, né? Se for uma igreja, não for arquitetura moderna, não precisa de microfone, né? Dá para você cantar a capela e não torturar os ouvidos dos fiéis, né? E não impedi-los de... Então, as pessoas têm que ter abertura para aprender, né? Porque tem que ter humildade. Para aprender, tem que ter humildade. Como é que você vai aprender alguma coisa se você está fechado, né? Então, é isso. Agora, você toca 3 acordes, ótimo. Você pode pesquisar uma forma de fazer algo mais além disso, ou de melhorar. Como posso melhorar esses acordes? Afinal, você está tocando para Deus. Não é para qualquer um. Não é para o Zé Mané da esquina, né? Deus simplesmente é o criador do universo. Ele não é o rei do universo, é o criador do universo. Você tem que fazer o seu melhor, tem que pesquisar o máximo de recursos possível, né? E assim, eu não tenho nada contra a pessoa que faz isso porque não teve oportunidade e tal. O que eu critico assim, é a soberba de alguns que às vezes não estão abertos para isso, certo? A outra pergunta sobre rock ter a ver com o barroco. Bom, o que acontece é o seguinte, não tem nada a ver, certo? Só que tem algumas bandas que elas inserem algumas melodias, algumas harmonias que, por conseguinte, né, tem alguma relação, tem alguma lembram o barroco, né? Lembram. Mas é como é a mesma comparação que você faz entre você entrar lá em Roma, na Basílica de São Pedro, ficar lá, passar uma tarde lá olhando tudo, as inscrições, as esculturas, o túmulo dos papas, enfim, descer lá na necrópole, né? Visitar lá as relíquias de São Pedro, e você receber um cartão postal, entende? Mais ou menos essa a relação. Quer dizer, você pega a imagem de um fenômeno e tempera uma outra coisa com aquilo. Basicamente isso. Boa noite, não sei, boa tarde, boa noite, né? Gostaria de agradecer em primeiro lugar a sua palestra, que foi muito rica, né? E uma dúvida, na verdade eu gostaria de fazer 2 perguntas. A primeira é que o senhor discorreu longamente sobre a beleza da música e falou da questão da superioridade das polifonias harmônicas, que o senhor chegou a usar aquela figura da cruz, né? E também das formas, como é que é o nome? Forma sonata, não? Que eu também não conhecia. Mas é interessante que a igreja ela nos recomenda que o canto litúrgico por excelência seja o canto gregoriano, não a polifonia, né? São 2 tipos de música sacra, o canto gregoriano e a polifonia sacra, né? E a igreja coloca como em primeiro no patamar o canto gregoriano, e em segundo todos os outros viriam como que tentando se adequar ao máximo ao gregoriano, né? E aí a minha dúvida é por que isso, né? Talvez é uma dúvida mais teórica, mas eu imagino que seja também porque talvez a beleza enxergada de um ponto de vista técnico e humano, ela
válida, importante, mas de um ponto de vista da vida espiritual, talvez ela adquira outros matizes também, né? E eu gostaria que o senhor discorresse mais sobre isso. E a segunda pergunta diz respeito ao ensino propriamente dito da música. Quer dizer, como na prática seria a melhor maneira de se ensinar música para as crianças, para os jovens, enfim, ou de que maneira ordenar esse ensino, né? Então, por exemplo, seria melhor primeiro apresentar a música em si, depois dar uma teoria, ou dar a teoria e depois ensinar a criança a cantar e a tocar, eu não sei, eu sou leigo nessa área, né? Então, até mesmo para a gente saber ordenar o nosso próprio aprendizado, que eu imagino que para a gente poder ensinar, a gente precisa aprender antes, né? Então, como fazer isso, né? Perfeitamente. A primeira pergunta dá pano para manga, né? É uma questão muito complexa, inclusive o Bento XVI se debruçou sobre ela e, de fato, a Igreja recomenda o canto gregoriano. Eu estou em acordo, para a liturgia é o gênero mais propício mesmo, porque o que está em primeiro plano na liturgia não é a música, não pode ser a música, certo? Enfim, é o sacrifício. Então a música deve apenas ambientar-nos para que participemos do sacrifício, ela não pode vir a primeiro plano. Outra coisa é um gênero artístico que se propõe a sondar as profundezas, os abismos da alma. É outro tipo de situação, outro tipo de reflexão. Por isso que falei da polifonia harmônica, que é um gênero muito propício para a especulação. Talvez um gênero mais filosófico, ao passo que o gênero, o gregoriano, funciona mais como um gênero litúrgico, propriamente dito. A polifonia é também permitida, como você bem remarcou, não em primeiro plano, né? Por isso exatamente que vocês colocaram os cantos monódicos. E agora existe toda uma profundidade também do texto, que o texto também aprofunda e mescla o sentido do texto com a melodia, e isso gera um outro patamar, né? O canto gregoriano não é mais simples, não é mais simplório, não é nada disso. É, de fato, mais adequado. E o Bento XVI ainda diz, isso está num livro lançado recentemente, chamado do Espírito na Música, certo? E ele discute exatamente em que medida que a gente deve dosar esses gêneros. E diz também que, isso está também nos documentos sobre a música do Papa João Paulo II, naquele quirógrafo, né, Tra Solitudine, que ele diz as novas composições devem basear-se no canto gregoriano. Só que toda essa tradição musical que eu trouxe aqui para vocês está baseada no canto gregoriano, inclusive a polifonia harmônica. Entende? Tudo surge daí, tudo está ali em potência. As técnicas musicais vão se desenvolvendo, vão passando em ato. Então, a igreja, em sua infinita sabedoria, coloca o que é certo. E ali está a matiz de todas as possibilidades. E a partir dali, um outro desdobramento pode ser mais ou menos adequado, conforme a situação. Não é? Agora, fato é que nós temos um patrimônio artístico inestimável nesses outros gêneros, e eles têm um papel em nos auxiliar, inclusive na educação. Você pergunta, que é a segunda parte da sua pergunta. Como, por exemplo, nós podemos pensar uma educação musical para as pessoas terem a capacidade de tocar, de cantar, de apreciar isto, este repertório magnífico, baseado no mais elevado grau de inteligência e de espiritualidade que a humanidade já produziu. Tem que ser uma educação bastante rigorosa. Conversava ontem com o bispo, com o Dom Rifan, né, que esteve aqui na abertura do evento, que é bispo lá da Diocese de Campos, e ele falava sobre a formação de padres, como se forma um bom seminarista. Não tem segredo, é com disciplina, né? É com reiteração. Tem que rezar todo dia, tem que ter horário, tem que ter leitura, tem que ter estudo, tem que ter trabalho manual. Diz que na época, não sei como que é agora, você é seminarista, né? Não sei se tem trabalho manual, mas ele disse que na época dele tinha trabalho manual, né? Tinha uma série de um itinerário que, aos poucos, gradativamente, e com o passar do tempo, vai formando o bom padre. De modo que ele incorpora aquilo e leva para a vida toda.
O bom músico é assim também, mas uma coisa que nós não podemos temer é que a pessoa que vai estudar música não necessariamente precisa ser um músico profissional. Porque tem pais que têm medo. Não, eu não vou colocar meu filho na aula de música porque eu não quero que ele seja músico. É a mesma coisa que você falar que você não vai matricular seu filho na escola porque você não quer que ele seja um gramático, porque ele vai estudar gramática. Mas, meu filho, você vai estudar gramática para ficar mais inteligente, para conhecer a estrutura da linguagem, para poder se comunicar. A música é a mesma coisa. Você vai educar a sua sensibilidade, mas você vai educar também seu intelecto, sua espiritualidade, sua coordenação motora. E você vai aprender tudo isso de uma maneira condensada. E que independe, inclusive, dessas outras formas de conhecimento linguísticos. Tanto é assim que o Platão, Aristóteles, Pitágoras, eles tinham a música como um pré-requisito. Os alunos, antes de entrarem nas escolas deles, tinham que aprender música. Para desenvolver todas essas habilidades em simultâneo. Né? E sem necessidade de muito blá, 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 mimimi. Então, assim, resumindo, tem que colocar essas músicas para as crianças ouvirem, desde pequenininho. Entendeu? E eu vou falar como que eu faço com a minha filha. Tem 2 anos e meio de idade. E assim que ela conseguiu ficar sentada, eu já coloquei ela para manusear o piano. Tem um piano de cauda na minha casa. Tem o teclado, agora ela está tocando teclado, né? Porque ela já consegue ligar, desligar sozinha, tocar, mudar acompanhamento, mudar o timbre, né? Então, o teclado é interessante também. Mas eu coloquei ela para manusear, porque no primeiro momento o aprendizado se dá em uma esfera mais sensorial, táctil até. A criança não tem ainda a elaboração racional, né? Então, essas experiências tácteis são muito importantes. A reprodução, tanto de você colocar ao repertório para ouvir, quanto de cantar para as crianças. Só no segundo momento que ela vai conseguir reproduzir. Primeiro, ela tem que absorver. Depois, ela coloca para fora, né? Primeiro, ela absorve. Então, ela tem que absorver coisas boas. Aí, quando ela for colocar para fora, ela vai colocar para fora coisas boas. Assim é também com a educação moral, né? Educação religiosa. Se você chegar lá e falar, não, olha, tudo vale, o que importa é o amor. Nós temos que ser ecumênicos, né? Para a criança. Então, depois ela vai começar a falar, vai chegar lá com 12 anos para o pai, ô pai, é o seguinte, estou grávida, estou a fim de abortar, me dá um dinheiro aí para eu ir na clínica. Né? Quer dizer, ela vai colocar para fora aquilo que ela absorveu. Então, nós temos que alimentar com coisas boas. Eu sei que eu pareço meio antipático falando isso, né? Porque as pessoas têm as preferências e tal. Mas é uma coisa testada, é uma coisa que me salvou de muita enrascada. E eu estou querendo dar instrumentos para vocês se livrarem disso e mais, livrarem as próximas gerações disso. Né? Porque a coisa está aí, é escancarada, é um bombardeio por todos os lados. Por isso que a gente às vezes tem que ser até um pouco radical. Não, radical não, mas tem que ser muito cru, muito direto. Né? Agora, o que tem é que, às vezes, tem algum gênero que você pode fazer uso dele também, não para uma finalidade como esta. Né? Por exemplo, você vai na academia de ginástica, aí você não vai colocar, necessariamente, Mozart, Beethoven. Você até pode colocar um gênero lá, mais movido, com bateria, não sei o que lá. A questão é qual é a finalidade daquilo. Você quer formar uma criança inteligente, você quer formar uma criança cristã. Então, tem que ser música universal, tem que ser algo de qualidade, mínima. Né? Senão você arrasta a criança para o que não presta. Muito obrigado, Dante, pela sua exposição. Eu queria perguntar se você teria alguma bibliografia para recomendar sobre essa questão dos revolucionários utilizarem a música como instrumento de lavagem cerebral e coisas afins. Sim, tenho esse livro, The Marxist Menestrels, de um pastor chama Peter, agora eu não lembro o sobrenome dele, mas se você me mandar um e-mail, eu te mando a capa, faço uma foto, mando a capa do livro. Eu vou, não tenho o slide aqui. Mas pode anotar aí, dantemantovani@gmail.com, tá? dantemantovani@gmail.com. Eu te mando a capa do livro, que está documentado tudo isso aí, sobre os agentes de influência. Boa tarde, maestro. Boa tarde. Muito obrigado pela apresentação.
O professor Carlos Nogueira está lançando agora um livro que vai muito ao encontro de tudo isso que você coloca no livro das Artes do Belo. O filósofo inglês Roger Scruton também discute muito sobre a objetividade da beleza num livro que leva esse nome, né? Embora no meio dessa discussão até surja a observação de que muitas vezes é por trás da beleza que o mal se disfarça. Quer dizer, é um assunto de razoável complexidade. E tem um livro de um crítico, não lembro agora se norte-americano ou canadense, do Gregory Wolfe, A Beleza Salvará o Mundo, né? É um autor católico, inclusive, embora ali ele escreva sobre literatura, ele apresenta todas essas advertências, mas ele trata a questão por um ângulo interessante, inclusive adverte para o seguinte: bom, a gente precisa tomar o cuidado para também não formar guetos, né? Então, assim, católicos só ouvem material católico, só leem obras católicas, né? Porque existem grandes nomes da literatura universal, da música universal, que não eram católicos e, no entanto, estavam dentro dessa tradição universal da arte, do belo, do bom e do verdadeiro. Então, e nós, como católicos nesse... E nós, católicos, que temos que transitar nesse mundo que está aí, a gente precisa salvaguardar alguma comunicação, não é? Alguma superfície de contato, até para que se possa empreender alguma mudança, né? Uhum. Então, para pegar um exemplo bem específico, né? Quando você fala do rock e tudo, independentemente de... Dá, acho que dá. Independentemente de qualquer coisa, ao menos do ponto de vista do timbre, por exemplo, né? O rock ele trouxe algumas inovações e é um espectro... Voltou? O rock ele trouxe alguns timbres novos, né? O uso de instrumento que não existia e em termos de sonoridade, fisicamente falando, ele mudou, né? Então, a minha pergunta assim, é uma dúvida... provocativa na medida em que assim, eu quero ver você falar mais sobre isso, né? Absolutamente tudo no rock se joga fora, ou pode se aproveitar alguma coisa. De que modo nós, católicos, transitamos em um mundo em que as pessoas ouvem rock e outras coisas e precisamos interagir com elas, como é que essas coisas, como é que a gente se salvaguarda no meio disso? Perfeito. Bom, muito interessante porque duas coisas eu falo preliminarmente. Primeiro, nós temos que agir com muita delicadeza, né? Eu, às vezes, sou um pouco... falo as coisas um pouco na lata, porque nesse congresso a gente quer fazer as pessoas refletirem mesmo, né? A gente quer tirar um pouco da zona de conforto para inserir outras possibilidades. Agora, por outro lado, precisamos lembrar, Cristo venceu o mundo. O mundo nos é adverso. O mundo vem com as suas seduções. O mundo vem com as suas imposições. Precisamos oferecer alguma resistência, né? É claro, nós não vamos jogar fora tudo que o mundo nos oferece. E nisso está incluso o rock, outros gêneros, né? Mas também nós temos que ter bastante cautela. Precisamos ponderar. Fazer uso do velho método grego da dialética e verificar. Aqui no Rio, o senhor aqui do Rio, aqui tem um evento chamado Rock in Rio, não é? Um evento chamado Rock in Rio. Então, por exemplo, vejamos o que acontece ali. As pessoas vão lá, o que elas fazem ali, né? Quais comportamentos elas adotam, o que resulta daquilo?
Existe um critério que Nosso Senhor colocou, pelos frutos conhecereis. Então vamos analisar. Quais são os frutos do rock? Essa geração do rock. Por exemplo, Cazuza lá, que o Cazuza tem uma música, uma letra, que ele diz: os meus heróis morreram de overdose. Cazuza influenciou muitos jovens. Entendeu? Essa conta que a gente tem que fazer. Aí, inclusive, o Ariano Suassuna, que não sei se vocês conhecem essa personalidade muito interessante, né? Foi um dramaturgo, um intelectual, um escritor nordestino. Tive a oportunidade... Eu me considero uma pessoa muito sortuda, né? Eu sempre tenho a chance de conhecer pessoas fantásticas, como vocês aqui, o pessoal do Instituto, enfim. Eu, no aniversário de 80 anos do Ariano Suassuna, providencialmente estava no Recife, providencialmente estava no Teatro Santa Isabel, onde foi a comemoração, em um concerto da Orquestra Sinfônica do Recife. E eu fui assistir o concerto e era em homenagem ao Ariano Suassuna, e eu sentei do lado dele, no camarote, assim, né? Então, assisti o concerto do lado dele. A regência foi de um professor que eu tive de composição, chamado Marlos Nobre, compositor muito importante aí da segunda metade do século XX no Brasil. E, inclusive, inaugurou uma obra dele lá para violoncelo solo em homenagem ao Ariano Suassuna. Eu observei as reações dele. E, pouco antes de morrer, o Ariano Suassuna fez uma palestra falando sobre justamente isso. Hoje os jovens têm ídolos que morrem de overdose. O meu ídolo morreu na cruz, do lado de 2 ladrões. Né? Então, o parâmetro é Cristo. Em primeiro lugar, né? Cristo venceu o mundo. Aí, assim, como que a gente lida com essas coisas do mundo? Aí nós temos que ter compaixão, temos que ter misericórdia, mas também, quando necessário, temos que apontar os erros. Eu conheço, por exemplo, um professor de administração que ele escuta muito rock. Ele é um cara muito bom, muito correto, né? Mas sabe como que ele escuta o rock? Ele coloca o rock para animar ele a, enfim, ir atrás dos clientes, resolver problemas. É o uso que você dá para aquilo, né? Agora, por outro lado, nós sabemos, tem muitas... O jazz, por exemplo. O jazz, eu particularmente gosto do jazz. Eu gosto de ouvir jazz. Mas nós sabemos que muitos jazzistas também morreram de overdose, enfim. Era uma música que surgiu numa situação de prostituição. Eram os pianistas que tocavam nas zonas de meretrício, né? Então tem uma sensualidade implícita ali. É uma música que você escuta, dá vontade de tomar uma cerveja e tal, né? Então tem que ter equilíbrio, tem que ter moderação, tem que ter discernimento, tem que ter critérios. E na medida, você fala, por exemplo, o timbre do rock. Né? Nós podemos discutir longamente essa ideia do timbre, porque no século XX nós temos a presença dos sintetizadores, que são instrumentos eletrônicos que trazem novos sons, né? Mas que muitas vezes esses sons também são emulações de sons pré-existentes. Por exemplo, eu citei o caso do teclado, né? O teclado tem lá os sons sintetizados. Então tem um som que parece o sax, que parece o trombone, que parece o piano, que parece o violino. Tem alguns sons que não parecem nenhum desses, mas trazem a marca dos instrumentos da síntese sonora, certo? Então, nós podemos discutir se esses sons são verdadeiras inovações ou se eles já estavam presentes em outros lugares na natureza. Como eu citei o exemplo para o outro amigo da foto que você tira de um monumento arquitetônico, não é? Então, o grau de intensidade da experiência real. O som de um instrumento musical ele é muito mais intenso, ele é tridimensional. O som sintético é bidimensional. O som digital tem uma dimensão a menos do que o som analógico. Tanto que o LP, faça a experiência. Se você tiver um aparelho de LP, coloca a mesma música no LP e no CD, para você ver qual que é mais completa, qual que é mais sonora. O LP é muito mais, por quê? Porque preserva uma faixa de frequências maior. Não à toa ele é uma coisa desse tamanho, né? E o CD é pequenininho. Aliás, eu fiquei muito feliz, porque eu vi um monte de LP sendo vendido na rua aqui, ó, nessa rua da frente aqui. Muito interessante. Aqui no Rio de Janeiro, acho que preservou-se um pouco essa cultura, né? Então é isso. Eu acho que a gente tem que ter discernimento, tem que ter equilíbrio e não podemos recuar de fazer as reflexões que têm que ser feitas. Eu acho, por exemplo, rock... Sabe quando que eu escuto rock? Quando eu tenho que dirigir longas distâncias no carro. Se eu colocar lá o Stabat Mater, eu começo a ficar com sono e quero parar, quero ouvir, e fico prestando atenção na música. Rock não, aquela coisa, aquela batida lá, dá um ritmo, você consegue ficar acordado ali no carro. Então,
A gente tem que ver quais situações a gente pode usar essas coisas. Tá certo? Como, por exemplo, uma leitura. O professor Falcão falou, nós temos que ler o vídeo para uma outra finalidade. Não é que nós vamos achar o vídeo máximo, enfim. Por exemplo, a Ilíada. Tem maus exemplos lá. Mas por que você lê a Ilíada? Para você conhecer aquilo, para você saber onde usar aquilo como uma referência, como um exemplo, enfim. Seria por aí. Eu gostaria de saber só qual método, qual livro introdutório o senhor indica para quem quer aprender o gregoriano. Muito obrigado. Eu tenho um livro, que até se você me mandar um e-mail, eu posso te mandar a capa também, é de uma freira, e eu corro risco de não lembrar o nome dela corretamente mais uma vez. Acho que essa gripe afetou minha memória, mas eu te mando, se você quiser. Esse livro é excelente, porque ele é introdutório. Foi organizado por essa freira, que foi aluna de uma escola de canto da França, que fez uma sede aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, na década de 50, uma escola cantorum, e ela sistematizou as lições dessa escola. Tá? É o que eu uso. É muito completo. Anota meu e-mail aí, dantemantovani@gmail.com, eu te mando. Tá bom? Desculpa não lembrar o nome dela agora exatamente, mas é muito completo. Tem mais perguntas? Acho que não. Bom, obrigado, maestro Dante. Uma salva de palmas.